Querido povo de Deus, hoje, segunda-feira, dia 3 de julho, iniciando um novo mês, estamos iniciando o nosso podcast Conexão em Fé. Hoje é um dia muito especial para a igreja, dia de São Tomé, aquele que compreendeu a importância de estar vivendo em comunidade. Quando ele estava com a comunidade, reconheceu que era o Cristo, o Senhor, o ressuscitado. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Sempre agradecemos a sua atenção e também a oportunidade que nos dá de chegar até a sua família, até o seu coração. E convidamos você a ser o nosso parceiro, ajudando a divulgar o nosso canal no YouTube, encaminhando esse link aos seus amigos, aos grupos que você faz parte, e convidando para eles também se inscreverem em nosso canal, né? Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto. Sejam todos bem-vindos e hoje temos o Dr. Danilo. Vamos falar de um tema muito buscado, muito especial, que é a saúde, né? E a saúde numa área muito específica, né? Boa noite, Dr. Danilo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Padre Ernesto. Para mim, assim, uma grande honra poder estar aqui, para a gente bater um papo, falar um pouco sobre a cirurgia vascular, falar um pouco de saúde, né, da saúde e da circulação, que são doenças que acometem tanto a nossa população, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, não só pelo fato de a gente estar fazendo esse podcast, mas estar aqui dentro da Casa de Deus, que é um lugar abençoado e que a gente se sente tão à vontade. Eu estou muito feliz. Que bom, Deus seja louvado. E o Dr. Danilo, nós somos quase que conterrâneos. Exatamente. Né? Então, como que como que foi a entrada do Danilo a essa existência? Onde nasceu? Como se desenvolveu? Onde estudou? Sim. Vamos lá. Bom, realmente, né? Novaes e Itabapuã são ali. Inclusive, Novaes era distrito de Itabapuã, né? É verdade. Olha que coisa, exatamente. Novaes se tornou município, se eu não me engano, foi em 1991, 92. E foi lá que eu nasci. Meus pais são lá até hoje, né? Então, eu nasci na cidade de Novaes. Então, podemos dizer que somos conterrâneos, porque era município, era Itabapuã. Né? Pronto, somos conterrâneos, exatamente. E aí eu nasci em Novaes em 1985. Nasci em Catanduva, né? Porque não tinha hospital em Novaes, né? Nasci em Catanduva, mas morei em Novaes, me criei lá em Novaes. E assim, eu não sei como que surgiu essa vontade minha de fazer medicina, mas era uma coisa bem intrínseca e uma coisa muito determinada, né? Desde a minha infância. E aí começou a fase de vestibular, né? Eu sempre estudei lá na cidade de Novaes, na Isabel Lerro, Ortenblad, sempre estudei lá, uma escola muito querida. E aí terminei o terceiro colegial, ainda trabalhei um ano no escritório lá de contabilidade, despachante do meu amigo, do Paulinho. E aí foi que eu iniciei o cursinho, né? Fiz 3 anos de cursinho, durante o período que eu conhecia a Paola, inclusive. E aí passei na Faculdade de Medicina de Catanduva, na FAMECA. E aí que iniciou essa trajetória. Isso foi em 2007, né? Aí estudei de 2007 a 2012, continuei morando em Novaes, porque é muito próximo de Catanduva, né? Eu viajava todo dia para lá, ia com o pessoal do ônibus lá da prefeitura, a gente ia para a faculdade. E aí em 2012 eu terminei em novembro, foi minha formatura, dezembro, e aí já ingressei na residência médica aqui em Rio Preto. Vim para cá em 2013. Comecei a residência exatamente dia 1º de março. Aí eu fiz aqui cirurgia geral, fiz cirurgia vascular e depois fiz a residência, subespecialidade de residência em cirurgia endovascular, que é angiorradiologia, os cateterismos e tudo mais, né? Então essa é o final da minha formação. E aí quando eu terminei, acabei ficando por aqui, trabalhando, consultório, faculdade, dando aula, né? Operando nos vários hospitais aqui em Rio Preto. E hoje me sinto aqui da cidade, filho de Rio Preto, né? Isso. Muito feliz, uma cidade excelente, né? Como o senhor sabe, né? Então foi basicamente essa a trajetória até o momento. E nesse caminho você conheceu uma médica? Como que foi? Isso, uma médica muito especial, né? Diga-se de passagem. Pois é, eu conheci a Paola em 2005. Nós nos conhecemos no cursinho. Então, uma coisa muito interessante que o ano de cursinho, o último ano nosso de cursinho, o diretor do cursinho falou assim,
vocês estão namorando, mas vocês sabem que passar em medicina não é fácil. E passar junto, a gente vê que vocês são muito ligados, mas vocês têm que ter o coração preparado, porque pode ser que um vá lá para o norte, outro vá para o sul, e aí, né, vocês têm que ter muito fortalecido esse sentimento de vocês. E aí a gente sempre em oração, a gente precisa passar perto, e Deus deu melhor ainda. Proporcionou que a gente passasse na mesma faculdade. Nossa. Nós passamos na mesma faculdade, fizemos os 6 anos de faculdade juntos, e terminou a faculdade, nós passamos na residência aqui em Rio Preto também, na FAMERP, junto. Só que ela foi para a clínica médica, eu para a cirurgia, e aí no segundo ano de residência que nós casamos, né, em 2014. E aí nós casamos, e aí continuamos a caminhada, e aí veio a Elisa. Em 2018 nasceu a Elisa, nossa primeira filha, e agora, em março, nasceu a Clara. A Clara. Exatamente, mas nós nos conhecemos no cursinho, conhecemos estudando. A gente estudava sempre junto, a Paula gostava muito de história, que não era meu forte, e eu sempre gostei muito de matemática, que era o ponto fraco dela. A gente ia se complementando e as coisas foram andando, graças a Deus. Ótimo. E o namoro já iniciou nesse período aí? Nesse período, 2005. 2005, exatamente. Então já estão juntos há... já estou perdendo até as contas. Me faz pergunta difícil, que aí a Paula vai falar, você esqueceu quanto tempo? Aí que bom. 2005 já. E doutor Danilo, a Paola são ministros de Eucaristia aqui na comunidade, nos ajudam muito aqui no trabalho de evangelização, de acolhida, que bom. A gente saber, e é importante, é necessário, que antes do profissional existe uma pessoa, né? E como é fundamental para o profissional quando a pessoa é bem encaminhada, bem organizada, bem resolvida, isso vai refletir no profissional, né? Sem dúvida. E olha, hoje é um presente para nós, doutor Danilo, ele, juntamente com mais 2 profissionais, preparou esse livro aqui, né? Vamos mostrar aqui. Quentinho, saiu do forno agora este ano, né? Isso, em maio, né? Em maio, agora né? Em maio. Então temos aqui o Guia Prático de Acesso Vascular Ecoguiado, né? Aí você pode perguntar, mas esse livro eu posso adquirir? É um livro técnico, o doutor Danilo vai trazer para nós aqui o caminho desse livro, mas a intenção é justamente auxiliar outros profissionais médicos. Então, é um livro assim de uma profundidade a guiar, ajudar a conduzir outros profissionais que estarão à frente desse desafio da saúde. Né? Exatamente. Doutor Danilo, fala um pouco assim de como nasceu o livro, esse desejo, porque é uma área muito específica, de profundidade, e isso ajuda ainda muito o profissional, né? Você, nos bastidores aqui, dizia que foi um período que você estava recolhido, né? Sim. Para cuidar da Covid, né? Exatamente. E olha, isso faz lembrar aquele pensamento de São Paulo. São Paulo dizia aos romanos, gente, para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Sim. E o período que você teve a Covid foi que você aprofundou nesta oportunidade que Deus estava lhe oferecendo, mas que a correria talvez não fazia você acreditar. Exatamente. A Covid fez você iniciar, né? Desenvolver. Né? Exato. Que bom. E essa mesma experiência nós vemos aqui na comunidade, que o tempo de Covid fez a gente, inclusive, fazer um estúdio. Desenvolver outros projetos. Outros projetos. E hoje conseguimos chegar, aí estamos aproximando a 7.000 inscritos no nosso canal. Que né? bacana. Que bacana. Muito bom, muito bom. Doutor Danilo, fala um pouco então de como nasceu. É um filho, né? Exatamente. Eu costumo falar que um livro é uma gestação e um parto, e realmente é um outro filho, né? E assim, eu tenho a graça de ter 2 grandes amigos, que é a Gabriela Leopoldino e o Jales Braga, que são parceiros, né? A Gabriela também é cirurgiã vascular, é da minha equipe, e o Jales é um cardiologista, ecografista, hoje está morando em Goiânia. Mas nós desenvolvemos lá atrás um curso que chama CEPAV, que é um curso prático de acesso vascular ecoguiado. E esse curso a gente desenvolve aqui em Rio Preto, mas também em várias outras cidades, hospitais,
treinando colegas aí do Brasil a utilizar essa técnica de acesso vascular ecoguiado, que é tão importante para a segurança dos nossos pacientes. E voltando de um curso em Três Lagoas, eu, Jales e a Gabi, conversando, poxa, é tão importante, né? A gente vê a importância de treinar os nossos colegas médicos para realizar isso. Não seria interessante? O que vocês acham de escrever um livro, né? A gente conversando junto. Aí, poxa, mas um livro não é fácil escrever, né? Nessa correria, nossa, como nós vamos parar para escrever um livro? Não é fácil, tal. Eu falei, não, vamos pensando, né? Vamos desenvolvendo, vamos amadurecendo essa ideia. Um pouco tempo ali depois, foi que eu peguei o Covid e a Paola e a Elisa estavam bem, graças a Deus, ficaram na minha sogra. Ficaram na Evandra lá junto com elas e eu fiquei em casa isolado. Falei, ó, esse é o momento de escrever o projeto. Aí eu fui escrevendo o projeto junto com eles, online, fomos escrevendo, desenvolvendo os capítulos que a gente queria, a forma mais interessante de trazer esse conteúdo de uma forma objetiva para os colegas médicos, e aí que foi nascendo. E aí a editora Rubio, que é a editora lá do Rio de Janeiro, do colega do Fábio Rubio, inclusive, abraçou a ideia, né? Achou muito interessante, que de fato é um livro muito interessante, modéstia à parte. Por que eu digo isso? Porque é um livro que serve para todos os colegas médicos. Não é um livro que é para o cirurgião vascular. Não é um livro que é para o especialista especificamente. Também é. Mas isso serve para o médico que acabou de formar, para o plantonista, para o interno que está aí na fase final de formação, para o médico da UTI, para o médico anestesista, enfim. Todas as especialidades acabam se beneficiando. Porque esse livro ele tem um conteúdo do passo a passo de como isso é realizado, inclusive de como se liga um aparelho de ultrassom para iniciar o processo até o final dos cuidados que tem que se tomar com os dispositivos que são utilizados para realizar isso. Então é muito completo. Eu brinco que o médico está lá na UTI de plantão. Eu nunca liguei o ultrassom, eu nunca passei um acesso utilizando o ultrassom. Ele vai abrir esse livro e ele vai conseguir realizar com uma leitura muito rápida e de uma forma muito segura e o mais importante, né, com qualidade científica de como realmente ele precisa aprender isso. Então o livro foi desenvolvido pensando em todos esses pontos, não deixando escapar nada disso para que realmente o médico fique muito bem treinado. Então é uma honra, né, ter escrito o livro e ter lançado agora em maio, né? Então a gente está muito feliz. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns aos profissionais que são parte também desse livro, né? E dizer assim que é a inspiração de Deus, o Espírito Santo, porque a preocupação é auxiliar aqueles que vão atender, que vão acolher pessoas que vêm com esses sintomas, com dores, nessa área vascular tão importante. Então, esse livro, ele poderá, se alguém tiver interesse de adquirir, como que Padre, esse livro hoje, se você digitar lá no Google, Guia Prático de Acesso Vascular Ecoguiado... Vou até mostrar aqui. Ele está disponível em todas as plataformas, né? Independente, todas as plataformas você consegue acessar. Basta digitar lá no Google que você vai ter todo o direcionamento, vai encontrar tranquilamente isso daí. Então isso pela internet ele... pela internet. Pela Exatamente. internet, a gente não tem pelo e-book, né, que é a forma digital do livro, foi uma opção da editora, só o livro na forma física mesmo. Eu sou um pouco mais tradicional, um pouco mais aí, né? Gosto muito do livro físico também. Eu também. Eu não sou muito fã de ler no computador. Eu ali, gosto de né? grifar, de riscar, de escrever, né? Exatamente. Dessa maneira que a gente aprendeu a estudar, e isso vai nos acompanhar. As cartilhas eram assim, né? Esses dias eu estive com um cantor aí, cantor sertanejo, né? Sim. E de primeiro era comum dizer, olha, lançamos aí, era disco, depois foi CD, depois... Isso. Ele disse, padre, hoje já não se lança mais, lança umas músicas e lá na internet, daí... Não tem mais disco de ouro, diamante, né? Tem. A gente assistia na TV isso, né? Não tem mais, Isso, é verdade, né? Então, Danilo, qual é a principal queixa das pessoas que chegam? O que é que um vascular... O que ele consegue abranger, atender, isso que é muito importante trazer, porque dores nas pernas, a gente imagina que mas pode ter mais sintomas a refletir essa realidade vascular, né? Sim. Padre, isso é muito interessante. Assim, realmente,
a queixa que mais leva o paciente a pensar procurar um cirurgião vascular é dor nas pernas, né? E, de fato, uma das causas de dor nas pernas são as doenças vasculares. Mas eu brinco com os pacientes, nós temos muita coisa para doer na perna. Tem a pele, tem músculo, tem osso, tem nervo e tem os vasos, né? Mas as doenças vasculares vão bem além disso. Inclusive, tem doenças muito graves e preocupantes que podem acometer a circulação, como, por exemplo, a trombose, né? Que preocupa muito o pessoal. Para quem está em casa, né? A trombose nada mais é do que uma doença que oclui a circulação. É uma obstrução. Imagina que a gente tem um encanamento e isso é obstruído. E nós temos 2 tipos básicos de trombose. A trombose arterial, que preocupa até mais a gente, porque esse tipo de trombose que está relacionada com amputação e risco de perda de membro. E nós temos a trombose venosa. A trombose venosa é onde o trombo forma dentro das veias. E a maior preocupação desse tipo de trombose é esse coágulo migrar ir para o pulmão e causar embolia pulmonar, que também é bastante conhecida. A mídia divulga muito isso, né? Então, assim, o que é mais importante é teve dor na perna, tem inchaço, né, tem dificuldade para caminhar por conta de dor na perna, é fundamental que procure um cirurgião vascular. Que não seja isso, que seja outra coisa, mas que o diagnóstico seja realizado precocemente. Essa é a chave para o sucesso do tratamento, porque aí nós vamos conseguir instituir um tratamento de qualidade, resolver o problema e trazer a qualidade de vida para os nossos pacientes, que é o mais importante, né? Então, de forma geral, esses sintomas que fazem mais o paciente procurar nosso consultório é dor na perna, é inchaço, sensação de peso, queimação, ardência, manchas da pele, né? A hiperpigmentação, aquela perna que fica enferrujada, um aspecto enferrujado, sujo, né? Feridas na perna. Então, assim, é uma gama importante de doenças que o cirurgião vascular trata. E não só pensando nas pernas, né? Nós tratamos também as doenças que acometem a aorta abdominal, por exemplo, os aneurismas, as doenças que estão relacionadas com AVC, problemas de placa nas carótidas, né? Entre outras doenças importantes que nós podemos conduzir e ajudar os nossos pacientes. Perfeito. A mamãe que faleceu fez 1 ano, né? Faleceu no mês de março. Ela teve a vida toda as pernas dela, e como criança nós sentíamos medo que aquela varize que depois forma uma... Sim, uma dilatação, né? Uma bolinha, uma bolinha, né? Sim, sim. E como criança a gente ficava se tocando, ela falou, não faz isso, quando a mãe está cochilando, vai furar. Mas sabe que nós tivemos, nos últimos anos da mamãe, 2 realidades, né? Com a idade, a mobilidade pequena, né? Da mamãe, e estourou. E nós, a mamãe morava em Tabapuã até chegar a Catanduva. Sim, sim. A médica disse a última vez, aí fez lá o que tinha que fazer, falou, olha, mas uma outra vez, porque vai até estancar o sangue, né? Sim. E ela falou, toma muito cuidado que pode não conseguir chegar aqui, sim, né? Sim. Principalmente as pessoas, não sei se está ligado ao sítio, que era o trabalho mais pesado, né? Mas às vezes acontecia mesmo de furar, né? Acontece. E o que fazer? Assim, como estancar? Porque a gente vai com pano, vai com... Né? Nossa, foi perfeita essa sua colocação, padre, porque realmente o paciente se desespera. Tem paciente que está tomando banho, tem varizes muito superficiais, fininhas, assim, né? Tá tomando banho e percebe um sangramento. Olha, tá assim, né? Uma poça de sangue. Nossa, isso desespera. O paciente pode desmaiar por conta disso, né? Perder uma quantidade de sangue importante. Então, sempre que a gente orienta nossos pacientes que percebem esse risco, vamos lá, dona Maria, é o seguinte, se a senhora estiver tomando banho, né, ou acontecer um sangramento, um trauma, primeira coisa, deita, pede para alguém comprimir o local. Simples compressão, né? Um pedaço de pano, né? Dobra, e vamos fazer a compressão local e de preferência com a perna elevada, porque isso a gente tira essa pressão do sangue que chega lá e alimenta esse sangramento. Então, a simples compressão até chegar num serviço para assistência e tudo mais, chegar no hospital, que aí nós vamos fazer tratamentos complementares para evitar a recorrência disso, a simples compressão é o que tem que se fazer de fato em casa para a pessoa que é leiga. Isso vai resolver sem sombra de dúvidas. Olha aí, hein? Bela orientação, né? E nós não tivemos. Tinham aquelas coisas
de receita do sítio, mas cada coisa que Erva só Santa dava Maria, errado, né? erva Santa Maria. Erva Santa Maria, negócio com açúcar também. Açúcar. Queimar o açúcar, alguma coisa assim. Olha, joga meu açúcar. Deus do céu, tem que fazer uma coisa do pai. E a mamãe Exatamente. passou por todas essas experiências aí, que eu queria mais isso. Não. A Mas, gente ouve muito essas coisas no consultório, né? Que se fazia isso. E eles questionam, isso funciona mesmo? Jogar açúcar, ou fazer isso, fazer aquilo, né? A gente, claro, aí vão cientificamente orientando aí os doentes. certo. Agora, o que faz assim, o que provoca as varizes? Porque tem tudo na nossa vida, na questão da saúde, a gente não fica doente do dia para o outro, né? Sim, sim. É todo um caminho, né? Exatamente. Todo um caminho vai acontecendo e existem cuidados que pode evitar certos diagnósticos, né? Perfeito. Então, assim, nós temos isso muito bem estabelecido na literatura, que são os principais fatores de risco para se desenvolver varizes, né? O simples fato aí da idade, acima de 40 anos, o nosso risco aumenta bastante. Para você entender, quando nós somos seres que vivem de pé o tempo todo, isso sobrecarrega a circulação. E com o passar do tempo, essas veias passam por um processo natural de dilatação. E dentro dessas veias nós temos válvulas. Quando a veia dilata, essas válvulas perdem o mecanismo. Então você sobrecarrega essa circulação ainda mais e ela começa a dilatar consequentemente. Então a própria idade, pelo fato que eu falei, a ocupação, a pessoa que fica muito tempo sentado, sem movimento, ou a pessoa que trabalha muito de pé, fica muito tempo de pé, né? Então esses são fatores de risco importantes. A hereditariedade, é muito difícil uma pessoa chegar no consultório que tem varizes, falar, ninguém na minha família tem varizes, só eu. Geralmente a mãe, o irmão ou o pai. Então tem uma história familiar relacionada, essa parte genética, né? Uma predisposição a desenvolver isso. As ocupações, de forma geral, como eu falei, né? A pessoa que fica muito tempo de pé, viaja muito tempo sentado. Histórico de trombose nas veias, como eu expliquei anteriormente, também predispõe uma sobrecarga da circulação. Então, assim, são várias coisas que levam à formação das varizes. Então, é importante que quando o paciente ou tenha essa hereditariedade ou uma gestante, né? A gestação também é um fator de risco, sempre procure o cirurgião vascular para já fazer um acompanhamento antes de chegar no ponto de ter essas varizes grossas, calibrosas, essas varizes que sangram, porque hoje a gente consegue ou tratar a doença na sua fase mais inicial ou até mesmo fazer uma prevenção. Vamos utilizar uma meia elástica, vamos orientar que o exercício é muito importante. Eu costumo falar assim para os meus pacientes, o exercício físico promove movimento da musculatura e a circulação gosta de músculo trabalhando, que é quando o fluxo sanguíneo vai rápido, e é isso que a gente quer. Então, por isso que a atividade física é uma das principais orientações que a gente passa para os nossos pacientes. Olha, como que a atividade física ela é saudável para todas as dimensões aí praticamente da saúde do nosso corpo, né? Exato. E você trazendo esse elemento, né, o ficar muito tempo sentado, né? Isso é uma colaboração para as questões de dores na perna. O Adilson, inclusive ministro da Eucaristia aqui, Adilson da Cecília, eles chegaram esses dias de Lisboa, foram fazer um passeio para a Europa, e dele ficar sentado ali no avião, esse período, chegou aqui e teve que ir para o hospital. Muito inchaço nas pernas. Eu falei, Padre Ernesto, olha, eu nunca vi um negócio desse, não conseguia andar, né? De dor. E eu falei, que você foi um passageiro bem disciplinado. Eu falei, quase não levou andasse ali no corredor. Eu falei, quando nós fomos lá para a Terra, o ano passado, né? Terra Santa, eu andava para lá, conhecia, falei, vou conhecer esse. Perfeito. Mas isso é necessário, né? Exatamente. Até acho que é uma dica, né? Sim, eu recebo muito paciente no consultório pré-viagem, né? Tipo assim, Danilo, o que eu preciso fazer durante o voo, né, para minimizar o inchaço, diminuir o risco de trombose, que também um voo muito longo assim aumenta-se o risco de trombose, que a circulação fica bem mais lenta, né? Muito tempo parado ali. Então, assim, de forma geral, o que é importante? Você vai fazer uma viagem dessa, a cada pouco, levanta, vai tomar uma água, anda no corredor do avião, vai ao banheiro, né? Se hidrata muito, tomar bastante água durante o voo, né? Evitar bebida alcoólica, evitar café,
né? E se for possível, tem um grupo de pacientes que a meia elástica vai ajudar bastante no voo também. Vai minimizar a chance de dar inchaço e tudo mais. Eu fui viajar há uns 15 dias. Primeira coisa, meia elástica na perna, viagem de 12 horas dentro do avião. Se a gente não fizer isso, com certeza vai inchar e vai trazer esses riscos que podem ser potencialmente graves, inclusive, né? Então, todas essas coisas são fundamentais. Vamos andar, vamos tomar bastante água, né? Não é bebida alcoólica, vamos tomar bastante líquido, movimentar essas pernas. Paola viaja comigo, ela fala, é chato viajar com cirurgião vascular. Então, todo lado dela fala, movimenta esses pés, acelera o carro. Aí ela fica movimentando, eu fico chamando a atenção dela o tempo todo. Mas é que é muito importante mesmo, a gente convive, a gente vê no dia a dia essas doenças, então a gente quer orientar para evitar essas complicações desagradáveis, aí, principalmente durante uma viagem. Que é para ser algo tão gostoso, né, padre? Tão gostoso, chega no local, já vai para o médico, não, hospital. Pelo amor de Deus. E aproveitando essa deixa, depois vamos combinar uma agenda. Sim. O dia que for fazer a reunião com os peregrinos, nós estamos já organizando a próxima peregrinação para a Terra Santa e Itália, né? Certo. Então, Israel e Itália. E acho interessante essa orientação. Oh, que legal. É vamos uma palavra. fazer uma orientação geral. E a reunião deve ser no início de agosto. Né? Ótimo. Então, vou falar com o pessoal. À disposição, vai ser um prazer. Que bom, porque são dicas. Mesmo assim, eu não tenho nenhum problema de varizes, eu imagino, mas a meia é importante numa viagem dessa. Né? Exatamente. Nós vamos fazer, vai ser bacana. Que beleza. Falando da meia, a mamãe, eu lembro que o médico receitava, mas ela não conseguia. A gente conseguia colocar. Mas ela apertava, comprimia, não tinha jeito. A gente ficava tentando fazer ela usar e ficava com dó porque ela chorava e nós tirávamos. Mas era a falta de hábito, né? Bom, primeira coisa, você falou de uma coisa muito interessante. Tenho certeza que tem muita gente que está assistindo a gente aqui que usa meia elástica ou que tem essa dificuldade. Então, a primeira coisa, a indicação da meia elástica tem que ser uma orientação médica. Porque às vezes o paciente acha que precisa usar meia, vai lá e compra. Mas tem grupos de pacientes que não podem nem usar a meia. Né? Pode ser mais prejudicial do que benéfico. Então, passar por uma avaliação médica e nós vamos conseguir identificar a compressão adequada dessa meia que ela precisa usar, o tamanho ideal, até a altura que precisa utilizar essa meia, né? E essa dificuldade ela é natural, mas eu costumo dizer que quando realmente o doente precisa do uso da meia, ele sente um benefício tão grande que é a coisa ali de 3, 4 dias ele se acostuma e muito pelo contrário, ele não consegue ficar sem. Porque é um benefício muito legal, o conforto, o benefício para as pernas é muito bom. E muita situação, paciente idoso, né? Às vezes tem um problema na coluna, essa dificuldade de mobilização em mão e tudo mais, fica mais difícil, porque tem essa dificuldade de colocar. E geralmente o cuidador, o filho que mora junto, nos auxilia bastante, né? Ajuda a gente a colocar isso em prática e fazer com que essa pessoa utilize a meia. Então, um terceiro aí para ajudar a colocar é uma boa ideia. É uma boa ideia, né? Bem lembrado. E tem o padre José Carlos Siqueira, né? Vou mandar um abraço para o José Carlos. Ele sempre observei, ele usa a meia, mas de quando eu conheço ele, hoje ele está, agora há poucos meses, assumiu a cidade de Icém, né? Mas estava aqui em São José do Rio Preto, na paróquia Nossa Senhora das Graças. Ele usa, e para ele tornou uma rotina. Uma rotina. É isso que eu falei para o senhor, né? Ele tem o benefício, ele percebe o quanto isso é benéfico. Mas o senhor tocou num ponto muito interessante. O tempo de uso, né, da meia. Eu estou com a minha meia já há 2 anos, ela está ficando frouxa, mas é que a meia tem um prazo de validade, como tudo, né? Como tudo. Então, assim, passou 6 meses, 7 meses de uso contínuo da meia, isso vai variar dependendo de marca e tudo mais, mas de forma geral, 6 meses, 7 meses, há necessidade de troca, né, da meia, porque ela vai perdendo essa elasticidade terapêutica. E ela passa como uma simples meia, e ela não ajuda. É muito comum o paciente chega, Danilo, eu estou usando a meia, mas assim, minha perna está continuando. Quanto tempo tem tua meia? Estou com 1 ano e meio. Achamos o problema. Vamos trocar essa meia e volta tudo a trazer o benefício que precisa. Então, foi bom que você tocou no assunto para a gente chamar a atenção. Interessante, você fez me lembrar onde ia a questão no médico ortopedia, né? Vendo a questão aí da coluna. E ele fez a pergunta, questão do colchão,
ele disse lá um tempo que a gente precisa trocar o colchão. Ele falou, eu disse a ele, quando eu me lembro de gente, o colchão é o mesmo. Ele falou, misericórdia. Já está um buraco assim. Eu falei, olha, problema de padre é o mesmo. Ele falou, não, padre. O padre trabalha muito, dorme pouco, né? Dorme pouco. Né? Então não precisa trocar tanto assim. E aí ele estava dizendo, cada 5 anos, algo assim. Ele falou, não, eu tenho 27 de padre, esse colchão tem 27 anos. Que bacana, né? Então é importante que as pessoas que estão nos acompanhando, a questão também da escolha da meia. É importante que o profissional vascular lembre, se ele não lembrar, você deve lembrar qual o tipo de meia, porque tem... e de acordo com o paciente, né? Eu imagino que a mamãe precisava ter tido uma meia um pouco mais flexível, né? Flexível, né? Porque para vestir nela não era fácil, era aquilo lá era um negócio que... Fica todo mundo suado no final, fica, né? Ele ficava lá, chegava, nossa, parecia que tinha jogado uma partida de futebol. Exatamente. E os tipos de tratamento, Danilo, que tem? Porque tem os tratamentos que são mais invasivos e outros que precisam... Um dos tratamentos é a meia, né? Mas o que mais pode ser Perfeito, feito? padre. Assim, hoje nós dividimos o tratamento vamos pensar em varizes, né? Em dois braços. O tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Falando do tratamento clínico, envolve a grande maioria de coisas que eu já comentei com o senhor. Atividade física, caminhadas, uso de meia elásticas. Quando à noite for deitar, procurar deitar com os membros elevados, vai tirar um cochilo na hora do almoço, coloca essa perna mais elevada, né? Tudo isso ajuda no retorno venoso. O grande intuito do tratamento de varizes é melhorar o retorno do sangue para o coração, para melhorar os sintomas. E nós temos também os medicamentos, né? Hoje nós temos os medicamentos chamados venoativos, que auxiliam no processo também de retornar esse sangue. Diminui o processo inflamatório, diminui inchaço, né? Então, o tratamento clínico gira em torno dessas coisas. E nós temos o tratamento cirúrgico. Tem paciente que o tratamento clínico ele é refratário ao tratamento clínico, mantém os sintomas, e nós temos que tratar cirurgicamente. E olha que interessante, até os anos 2000, mais ou menos, nós tínhamos praticamente 2 técnicas para tratar uma safena, tratar varizes, né? Hoje em dia nós temos em torno de 10, né? 8 já aprovadas pela Anvisa, né? Aqui no Brasil. Então é muito interessante isso. Então o tratamento cirúrgico ele vai desde a cirurgia convencional, que retira-se essa safena, retira-se essas veias, né? Cirurgicamente, até os tratamentos que hoje nós realizamos a nível de consultório. Tem laser para realizar isso, tem um laser transdérmico, laser endovenoso, radiofrequência, espuma ecoguiada, técnica MOCA, que é uma técnica que a gente utiliza catéteres para tratar essas safenas também, tem técnica ATA, técnica de Red Hog, enfim, são nomes técnicos, mas que mostra essa dimensão de possibilidades. Mas o que é mais importante? Eu acho que hoje o cirurgião vascular ele precisa conhecer todas essas técnicas, porque se você tem muita técnica para tratar uma doença, isso significa que você não tem uma técnica melhor de todas. Não existe. Nós temos uma técnica que vai se encaixar para cada perfil de paciente. Tem paciente que a espuma vai ser a melhor opção. Tem paciente que o laser vai ser a melhor opção. E assim sucessivamente. Então essa conversa, um bom exame físico, a realização dos exames complementares, como por exemplo o ultrassom com Doppler, vai nos direcionar, vai nos dar o mapa da melhor forma de tratar esses nossos pacientes. Então, assim, é muita coisa que tem para se fazer. E o mais importante, tem o que se fazer. Então, esse aqui é o segredo, né? Certo. O paciente procurar precocemente. E existe um índice maior? Isso acontece mais nas mulheres ou mais nos homens? Ou... Sim. Tem. As varizes é o grande exemplo, né? Predominantemente, as varizes é uma doença voltada para as mulheres, né? É bem mais comum, talvez mais de 50% maior o acometimento de mulher do que o homem, as varizes. Tem a questão hormonal, né? Que é o principal fator relacionado aí. Mas as varizes é um grande exemplo. Você pega aneurismas, é uma doença, aneurisma de aorta abdominal, é predominantemente no sexo masculino. Isso vai variar, né? Conforme a epidemiologia de cada uma dessas doenças. Certo. Então, quando
dizem, e de fato, me lembro pelo menos de 2 pessoas que estourou uma veinha no estômago, né? Isso. Essa é a trombose venosa. Na verdade, quando rompe uma veia, a gente fala mais como um sangramento, né? Não é bem uma trombose. O sangramento destamponou algo e sangrou. A trombose obstruiu. Tem uns colegas que gostam de ficar brincando com a gente, né? Eles brincam os outros colegas de outras especialidades que o cirurgião vascular é o encanador da medicina. Mas, na verdade, tem um fundo de verdade nisso daí, né? Mas sabe que encanador está difícil hoje de encontrar no dia a dia. Encanador bom, mais difícil ainda, né? E é uma atividade profissional agora. Lembrar que o encanador aí questão das redes de água, né? Está difícil. Então, é interessante. O vascular é o encanador, né? Exatamente. E olha... E como é que está? Essa área, ela, de fato, para encontrar o vascular, não tem tanto assim, né? É uma especialidade, primeiro, é um tempo longo de formação. Hoje, para o cirurgião vascular finalizar a sua especialização de fato, com título de especialistas e tudo mais, leva aí mais de 6 anos, né? Com as provas de título e tudo mais. Então, é uma especialidade... Eu não sei exatamente hoje em São José do Rio Preto o número exato de cirurgiões vasculares que nós temos, mas baseado em outras especialidades é um número menor. E se você for pensar na prevalência das doenças que o cirurgião vascular trata, né, não tem muito doente, talvez um pouco menos de vascular do que precisava. Né? Então, mas é uma especialidade muito legal, muito interessante. É uma gama grande de doenças que o cirurgião vascular pode tratar. Né? E é uma formação que não para. Eu imagino que o preparar este livro aqui foi para vocês, de fato, uma faculdade também. Né? Com certeza. É uma revisão literária completa, né? Uma revisão literária completa. Tudo de mais atual dentro da ciência hoje, voltada para esse tema, está aí guardadinho dentro desse livro. Né? Então, a gente faz uma revisão de tudo isso, junto, claro, com colegas, colaboradores, que eu comentei nos bastidores aqui com o senhor, que nós temos colegas do Brasil todo que colaboraram com esse livro. Né? Então, é muito gratificante. E, realmente, é uma, vamos dizer assim, uma atualização geral sobre esse assunto. Que beleza. Você esteve recentemente na Alemanha, tem ligação com o livro, ou foi uma especialização que foi fazer? Ou foi um passeio, foi lá para conhecer vamos dizer que foi uma junção. Uma junção, né? Mas assim, o intuito da viagem para a Alemanha foi a participação no congresso. Né? Um congresso que chama LINC, que é na cidade de Leipzig, na Alemanha. Hoje é o maior congresso europeu, talvez mundial, dentro da especialidade de cirurgia endovascular. Eu tive o prazer de levar o livro, né? Levar o livro lá para apresentá-lo, né? Inclusive para colegas, outros aqui de outros cantos do Brasil, e levar esse conteúdo também. E claro que né, a gente vai passear um pouco, né? Também ninguém só estudando o dia todo lá também, né? Ninguém é de ferro, né? Isso, mas o intuito do congresso o intuito da viagem foi o congresso mesmo. Foi muito proveitoso, diga-se de passagem. Congresso que acrescentou muito, uma riqueza científica, tudo de mais moderno que se pensa hoje dentro da especialidade, a gente encontrou lá. Então, isso é muito bom. Volta de cabeça aberta, atualizado. Então, é muito gostoso. O Brasil, o Estado de São Paulo, a cidade de São José do Rio Preto, agradece muito, né? Essa dedicação da gente querer se preparar para servir, para atender, ser um instrumento de Deus, porque o próprio Jesus diz, olha, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E essa abundância são as especializações. Né? Exatamente. Especializar em uma área para, de fato, ali ter mais saúde. Né? Então, pode... Imagina, né, o senhor falando disso, da questão de atualização, né? Como que a medicina ela é dinâmica. Eu comentei há pouco que até os anos 2000, mais ou menos, tinha 2 técnicas para tratar vários. Hoje nós temos 10. Então, se a gente ficar parado ali nos anos 2000, há tanta coisa que andou de benefício para o paciente que se a gente não se atualizar, nós vamos ficar parado ali, né? Então, é importante realmente. A medicina é dinâmica, ela é fantástica, né? É intrigante o quanto que evolui tudo dentro da medicina.
E aqui, folheando o livro, a gente pode ver a evolução, né? Que o ultrassom, o Doppler, né? Sim. Quanto pode guiar o profissional. Eu imagino que antes dessa técnica tinha que ser meio que na intuição, assim. Exatamente. Infelizmente isso ainda é realizado, né? Essa punção às cegas em alguns pontos, mas isso é uma realidade. Hoje em países desenvolvidos, nos grandes hospitais, aqui em São José do Rio Preto, graças a Deus, todos os hospitais têm disponível ultrassom para realizar a punção desses vasos. Então, como o senhor comentou antes, isso era realizado baseado na anatomia, né? Uma punção às cegas de um vaso, às vezes na região cervical, em outros locais, né? Mas com a utilização do ultrassom, a gente consegue ver exatamente a estrutura que vai ser realizado o procedimento. A gente consegue ver, por exemplo, a agulha entrando nessa estrutura. Então, isso traz uma segurança muito grande para os nossos pacientes e para a gente também que está realizando, né? Que isso é muito importante. Essa segurança e essa familiaridade com essa técnica. Sem sombra de dúvida, isso já é uma realidade. E o intuito é que todos os médicos tenham essa expertise para fazer isso, né? Beneficiando os pacientes. Sim, a tecnologia é serviço da vida, né? Com certeza. Serviço de ter mais saúde. Então, voltando também ao tema que nós já comentamos, mas acredito ser importante reforçar os cuidados, né? Porque há uma fala que não diz muito com a realidade. Olha, agora eu vou cuidar da minha saúde. Mas aí, às vezes, ele vai cuidar da doença, né? Exatamente, já passou do ponto. Já passou do saúde, ponto. né? Então, esse antes, né? Que eu acho que é de fato, o cuidar da saúde. Isso. Né? Então, tem uma palavrinha mágica que chega aí, né? Que é a prevenção. Prevenção. Né? É diferente prevenir, fazer profilaxia, do que fazer tratamento, né? Então essa prevenção ela é fundamental, né? Você tem as doenças vasculares que acometem as artérias. O que é fazer prevenção em relação às doenças arteriais? É cuidar do colesterol, é não fumar, é fazer uma atividade física adequada, é se alimentar bem, porque todas essas coisas, contrário disso, vai prejudicar a circulação arterial, vai formar placas de gorduras, vai levar à formação de trombos, de coágulos. E aí, às vezes, é algo que não tem muito, né? Aí fica só para o tratamento realmente. Em relação às doenças venosas, varizes, outros tipos de trombose, é aquilo que eu já comentei anteriormente, né? É a atividade física, é o repouso, né? Você já tem uma história familiar, vamos procurar um cirurgião vascular, vamos usar uma meia elástica se minha atividade requer que eu fique muito tempo de pé, requer muito isso de mim. Então, assim, tudo isso faz parte da prevenção, essa é a palavra. É o momento exato de se buscar ajuda e auxílio de um profissional. Perfeito. Né? E a prevenção, ela passa por essa orientação profissional para saber justamente, olha, esses são os passos, né? Como você lembrou, e são coisas práticas para fazer, né? Serve, inclusive, para mim, que, por exemplo, a caminhada, né? Sim. Eu acredito que é algo, esse dá para praticamente quase todos fazerem. É um baita de um exercício a caminhada, né? É uma coisa tranquila. Não são esses crossfit que exigem muito do corpo, pode até trazer lesão. E a caminhada você está ali, é aquele movimento, é aquela musculatura trabalhando que a circulação agradece. Não, que bom, vou me reorganizar para a caminhada. Né? E como agora, entrando um pouco na questão pessoal, porque é importante as pessoas saber que existe uma organização profissional. Antes do profissional existe uma pessoa, né? E como que um médico organiza a questão do descanso? Esses dias, estando com uma médica, até mandar um abraço, a doutora Rosana, né? E muito conhecida aí também na cidade, a Rosana, que é clínica, né? Sim. Também, e ela me chamando a atenção. Olha, padre, o senhor está dormindo muito pouco desse jeito, olha, o senhor vai, né? Esse é o remédio. Falei, doutor, e a senhora, quantas horas dorme? Tá, né? Aí ela falou, olha, eu estou assim, vou melhorar, né? Sim. Consegue organizar também diante de tanta... Padre, hoje, graças a Deus, a minha rotina de trabalho, de vida, melhorou bastante.
eu digo assim, quando você está naquela fase de formação, acadêmica não, é mais tranquilo, a gente tem horários da faculdade. Mas quando entra a residência médica, é uma carga horária muito alta, é uma sobrecarga importante. E isso tira o sono, afasta a gente de estar naqueles momentos gostosos com a família, que é tão gostoso, né? Final de semana, churrasco, né? Sair para jantar e tudo mais. Né? Você chega tarde, você não consegue sair porque você vai acordar muito cedo. Então você acaba virando uma bola de neve. Então durante todo esse período de formação, tudo mais, residência, e o início mesmo da carreira autônoma exige muito, né? Porque você está naquela alavanca, você está com o pé lá embaixo, acelerando, né? Mas, graças a Deus, a gente vai conseguindo organizar. A gente precisa dessa organização, né? Então, vai desde um suporte muito bom dentro de casa, que graças a Deus eu tenho isso. A Paola é fantástica, né? Sem comentário. O apoio que ela me dá com as meninas e tudo mais. Então, isso deixa meu coração mais tranquilo para fazer o meu trabalho. E hoje eu consigo me organizar mais. Vou almoçar em casa, chego mais cedo, vamos sair jantar, vamos fazer alguma coisa em casa, fico mais com as meninas. Porque isso eu entendo que é uma coisa boa que gera outra coisa boa, consequentemente. Você estando bem na sua casa, conseguindo descansar, você vai ter um bom dia de trabalho na sequência. Sim. É diferente se você já chega estressado. Isso faz mal para a sua saúde, faz mal para o seu coração. E aí, assim, eu quero trabalhar pelo menos até os 110 anos, né? Então, assim, tem que tirar o pé, porque senão, se eu viesse naquele ritmo, né? Tem até aquela piada, né? Não vamos dar conta desse jeito. Não ia chegar nos 60. Eu fazer os cálculos de eu trabalhar até os 90, eu já vou aumentar. Bom, eu vou começar a fazer caminhada, vou aumentar, né? Isso aí. E você é um homem apaixonado em mulheres. Você tem 3 mulheres, né? 3 mulheres. Maravilhosas, diga-se de passagem. Não mando nada em casa, só esse detalhe, né? Com 3 eu só mulheres. falo vamos, não, tudo certo, pode ser. Essas são minhas principais frases em casa. Vamos fazer isso? Sim, sim, só isso. Que bom, né? Mas é uma grande graça, né? Realmente a Paola, a Elisa, a Clara só vieram ainda a brilhantar e me tornar ainda mais feliz, graças a Deus. Que bom. A vida, dizia São João Bosco, a vida é o maior presente que Deus nos deu. No que nós nos transformamos é o nosso presente a Deus. Né? Então, essa transformação, o cuidado, querer servir, fazer o melhor. Né? Jesus quer o melhor de nós. Ele chegou a dar a ordem de amar os inimigos. Né? Amar os inimigos é dar o máximo de nós, o máximo do amor. Né? Que bom, doutor Danilo. Olha aí, estamos já chegando aos 50 minutos. Olha só, né? Parece que foram 10 minutos de papo. Que gostoso. Vamos marcar outros momentos. Mas gostaria que, para a gente ir caminhando para a conclusão, que pudesse deixar uma mensagem para todos que nos acompanham. Né? Mensagem de saúde, uma mensagem agora... iniciando o mês de julho, mês de férias, com a meninada, algumas famílias tiram até uns dias para viajar. Eu estava conversando ontem com um juiz, nosso amigo, e ele dizia, olha, Padre Ernesto, por uns 20 dias, vou aproveitar a meninada, nós vamos sair em família. Sim. Então também os cuidados nessas viagens, se for para outros países. Né? Mas uma mensagem que você trouxe, que pudesse a gente compreender como os conselhos também nessa área. Né? Perfeito. Bom, primeiramente, Padre, muito obrigado. Foi uma honra, como eu falei, parece que foram 10 minutos. É sempre muito agradável bater papo, conversar com o senhor, não tem sem comentários, né? Amém. Agora, para o pessoal que está em casa, né, nos ouvindo, muito obrigado por esse período de atenção, por ouvir a gente aqui. E eu acho que é muito interessante essa mensagem mesmo, pensando nesse período de férias que nós estamos entrando. Para você que vai viajar, fazer viagens longas, né, seja de avião, seja viagem de carro, lembre-se que é fundamental para a sua circulação movimento. Se você vai fazer uma viagem longa de avião, levante algumas vezes no voo, faça uma caminhada no corredor, vá ao banheiro, se hidrate bastante, troque uma ideia com o seu cirurgião vascular se é importante você utilizar uma meia elástica ou mesmo até alguns medicamentos, sempre orientado pelo profissional médico. Se você vai fazer uma viagem longa, vai de carro, pare algumas vezes, né, para se hidratar, né, pare para movimentar essas pernas um período. E sempre tome muito cuidado para não machucar os membros. A gente acaba extrapolando às vezes um pouco nas férias, né? Sempre cuidado com os membros inferiores, com as pernas. Cuide da sua saúde, hidrate bem a sua pele
porque isso faz parte de cuidados com a sua circulação. Sua circulação agradece. E como eu comentei, ninguém aqui quer ter umas férias desagradáveis, ter uma trombose, uma obstrução da circulação, que tire todo aquele cuidado, aquela alegria de uma viagem que foi programada por todo esse tempo. E procure sempre o seu cirurgião vascular. Tire sempre a sua dúvida com o seu cirurgião vascular se você tiver um problema da sua circulação. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês e um grande abraço. Obrigado, doutor Danilo. E falando em procurar o seu vascular, como encontrar o doutor Danilo? Tem redes sociais ou Sim. tem o consultório, né? As pessoas falam, como encontrar o endereço? Sim. Bom, eu tenho o consultório, né? Eu atendo na clínica Dermavi, que fica ali no Jardim Pinheiros, para cima do Mufato, ali. A rua é Ichitigami 75. E o telefone para o contato do WhatsApp é o 179-9192-9193. E também, né, eu gosto bastante de passar informações pelo Instagram, pelo Facebook. Meu Instagram é @dr.danilofernandes. Assim como o Facebook, vocês vão me encontrar lá e vão poder encontrar várias informações das principais doenças vasculares que eu sempre deixo atualizado para os nossos pacientes. Olha aí, o Dr. Danilo Fernandes, vascular, vai encontrar, né? Digitou no Google, vamos estar lá. Isso, que bom. Obrigado, Dr. Danilo. Obrigado. Agradecemos também a todos que nos acompanhem, que encaminhe esse podcast para quem você desejar. Com certeza, onde ele chegar, vai trazer saúde, e onde há saúde, há a presença de Deus. Deus deseja saúde para todos nós, é o nosso Deus, é o Deus da vida. E então desejamos que esse podcast possa contribuir para que todos tenham vida em abundância. Deus abençoe a todos e um bom caminhar nesse mês de julho.